Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao conteúdo técnico, primeiro do ano de 2026. Nós vamos falar hoje sobre o impacto do lucro real dentro da reforma tributária. Sim, a gente juntou os dois temas de maior burburinho na internet, que é a reforma tributária e se o lucro real é uma boa opção para a reforma tributária. Muitos gurus da internet que não sabem nada, alguns sabem e aí são conteúdos legais, falam que o lucro real é a única saída, é a única maneira de você passar pela reforma. Não é bem assim. O lucro real tem suas dificuldades, mas o lucro real virou uma boa alternativa referente à reforma tributária. E aqui nesse conteúdo, a gente vai explicar por quê? Bom, primeiro eu queria me apresentar, sou Bruno Fonseca, sócio da SBF Contabilidade. Tenho experiência de mais de 20 anos, onde a maioria desses 20 anos que eu trabalhei em empresas de grande porte sempre foi do lucro real. Então a gente tem autonomia para falar isso. Hoje a gente tem dentro da nossa carteira empresas que são regulamentadas, auditadas. Então assim, a gente trabalha com lucro real de fato e para a gente não existe nenhum medo, receio, o trabalho em relação a isso. E aqui a gente criou uma metodologia onde a gente vai fazer uma consultoria sobre as empresas que querem migrar para o lucro real. Então, se você quiser analisar uma consultoria minha, um bate-papo, clica aqui, entre em contato e a gente vai poder dar essa consultoria. Então, eu separei aqui uma metodologia da gente, que a gente utiliza para analisar isso, 6 passos, beleza? Mas antes de a gente entrar nos 6 passos, eu queria que você entendesse primeiro o que é o lucro real, o que é o lucro presumido, o que é o Simples Nacional. Então a gente tem aqui uma série que a gente fez tributária no ano passado e que a gente inclusive fez um exclusivo de lucro real, um exclusivo de Simples Nacional. Então é uma série de 4 conteúdos em que a gente consegue explicar ali de uma forma mais detalhada. Nesse vídeo, a gente já vai partir do pressuposto que você entenda um pouco ali como funciona essa primeira barreira de escolha. Mas aqui eu vou dar um overview sobre a questão da tributação. A gente tem simples, presumido e lucro real. O simples e o presumido são pelo faturamento, beleza? O simples tem um limite de até 4.800.000 por ano e você não paga o INSS patronal. Então, por isso que é a porta da entrada de muitas empresas e muito pela questão de custo de folha. Então, acaba que o Simples Nacional é sempre uma questão que você tem que olhar porque você também olha para o custo de folha. Já no presumido e no real, você paga 28% de INSS patronal pelo valor da folha. No Simples Nacional, você paga em cima do faturamento, já está incluído na alíquota que tem lá. Então, por exemplo, se no Simples Nacional você paga 10%, 12%, já está incluído ali o INSS patronal, você não paga isso como adicional de folha. Se você tiver o mesmo faturamento no lucro presumido, você já trabalha, você já tem que pagar 28% do custo de folha, além da alíquota. A alíquota do lucro presumido efetivo geralmente é 18%, 19%. No Simples Nacional depende do seu faturamento. Então, em regra geral, de uma forma geral, tá? Se você fatura ali até 1 milhão, 2 milhões por ano e tem um custo de folha, geralmente vale a pena você estar no simples ao invés do presumido. Quando passar de 2 milhões por ano, você pode avaliar um pouco o lucro presumido, tá? Ou o lucro real. E aí, qual é na essência, tá? Onde o lucro real, aí que a gente vai entrar de fato no lucro real. Aonde de fato o lucro real pode ser uma boa alternativa? Quando você tem uma margem inferior ali a uns 10% até no máximo 15%. Então, quando você tem uma margem de lucro inferior a 10%, provavelmente o lucro real pode ser sua melhor estratégia tributária. Se for entre 10 a 15, depende muito da questão da folha de pagamento e tudo que você está colocando. Então, entenda, a gente já trouxe cenários de lucro, faturamento, margem de lucro financeiro. Então, assim, o que isso significa na prática? Então, se você quer entrar no lucro real, você tem que ter uma educação financeira e olhar para o seu negócio de uma maneira diferente. Então, assim, o primeiro passo você vai ter que investir em uma contabilidade melhor, você vai ter que investir no financeiro melhor, você vai ter que investir em relatório melhor, você vai ter que estar preparado operacionalmente para isso ocorrer. Tá? Então,
Isso aqui é um overview que a gente está dando. Agora a gente vai entrar de fato nos 6 passos que a gente utiliza na nossa metodologia própria para avaliar isso. Qual é o primeiro passo? Análise da faixa de faturamento. Então, como eu disse assim, a gente tem faturamento já inferior ali a 1 milhão por ano, a gente já ali meio descarta a questão do se é melhor o lucro real ou não. Mas aonde isso impacta na reforma? Bom, a reforma vai mudar um pouco esse jogo, porque a reforma, quando você vende para a empresa final, tá? Quando você vende para a empresa, você pode ter crédito de IBS e CBS. Então, assim, a gente também já criou um conteúdo técnico, é difícil entrar em cada detalhe num vídeo que a gente quer focar no lucro real, ok? Mas também tem aqui sobre a reforma tributária, como vai ser feito, mas, de novo, em overview que eu vou passar. A gente tem PIS, COFINS, IR, contribuição social, ISS e INSS como ISS ou ICMS como imposto. PIS e COFINS vão ser trocados pelo CBS e o ISS e ICMS vão ser trocados pelo IBS. E aí, o que o governo fez? Quem teoricamente vende, paga esse imposto, passa a ter crédito sobre tudo, ok? E aí que entra a discussão se o lucro real ou não faz diferença nessa escolha. Então, como as empresas vão ter que ser obrigatórias, vão começar a entrar num segmento aonde o seu fornecedor, o seu cliente, desculpa, ele vai te exigir crédito, você vai ter que ter esse crédito para passar, que é a sua emissão de nota. E aí vira uma cascata, onde todo mundo, teoricamente, para baixo, que são seus fornecedores, também vão ter que te dar crédito. Então, o que isso vai significar na prática com a reforma? Você vai ter que olhar para o seu operacional, você vai ter que olhar para o seu financeiro, você vai ter que olhar para os seus fornecedores. Então, se antes o teu fornecedor era do simples, pouco importava para você, hoje você vai ter que olhar. Hoje você vai ter que tentar entender aqui, na prática, se o que ele vai te oferecer, o crédito que ele vai te oferecer, vai fazer sentido para você. E outro ponto, você vai começar a entender que se o seu fornecedor não pagar o imposto, você não toma crédito também. Então isso vai nivelar o mercado de um jeito em que você, para prestar serviço para alguém, tem que pagar o seu imposto, senão você prejudica o seu cliente, e o seu fornecedor vai ter que pagar o imposto, porque senão você não toma crédito. Então vai se tornar um ecossistema onde o governo conseguiu colocar você como gerenciador dos créditos. É isso mesmo. E aí começa esses gurus de internet, enfim, colocar alguns pontos. E muitas vezes eles colocam por medo, porque o vídeo viraliza pelo medo. Então por isso que a gente não tem 1 milhão de visualizações, porque a gente não utiliza o medo como preceito, e a gente vai continuar assim até o resto da vida. Porque o seu caráter não é formado pelo que você te dá like ou deixa de dar like. Mas vamos lá. Então a gente criou uma metodologia de 6 passos. Primeiro passo, como eu falei, análise do faturamento. Segundo passo que a gente olha é o diagnóstico de margem de lucro. Se a margem de lucro vai estar perto desses 10%, 15%. Então, é a segunda análise que você precisa entender do seu negócio. O terceiro passo é o que eu falei também um pouquinho aqui sobre processos internos e financeiros. Você precisa entender se o teu contas a receber, o teu contas a pagar exige nota de todas as pessoas que você pega. Não tem aquele, com nota ou sem nota. Não, no lucro real não existe isso. Todo mundo que emite nota contra você vai precisar de nota fiscal. Quarto passo, análise do custo de pessoal. Não falei aqui que a análise de custo de pessoal é primordial? E aqui que entra um ponto que é a parte da opção da terceirização. E muitas pessoas entendem que a terceirização ela é abrir um outro CNPJ com o mesmo sócio, colocar os funcionários lá e estar no Simples Nacional. Também se vende que você vai ser preso por causa disso. Não é bem assim, tá? Mas você precisa tomar alguns cuidados. Tem que ser colocado, de fato, um substrato econômico. O que é o substrato econômico? Que é o nosso quinto passo. Então, o nosso quinto passo é o substrato econômico e a estrutura societária.
Porque com a estrutura societária e, de fato, linkar o seu negócio a um substrato e que faça sentido uma oportunidade tributária, você pode utilizar sobre o substrato de fato econômico. Então, é muito importante esse tipo de análise. E, por último, a análise da reforma tributária e se isso tem impacto para você. Então, são os 6 passos aqui na nossa metodologia SBF que a gente está abrindo para vocês, que a gente analisa se a sua empresa vai ter segurança, autonomia e, de fato, uma redução tributária no lucro real. O lucro real não é brincadeira, o lucro real é uma gestão muito séria, você tem que mudar a gestão da sua empresa, mas, por outro lado, ela profissionaliza você para um cenário de mercado em que hoje, com a reforma tributária, você vai ter que ou se adaptar, ou mudar, ou enfim, ou de fato entender que isso pode ser um diferencial para o seu negócio. Se você vai pagar mais imposto no lucro real ou não, isso aí a gente vai trazer conteúdo ao longo do ano. O lucro real é a análise de custo a custo, o que você tem, a sua opção, a sua amortização, tudo. Então, não tem. Então, fuja desses gurus que você vai pagar tantos % da internet. Isso não existe sem uma análise individual do seu negócio. Tá? Bruno, quanto uma empresa pode pagar? A gente tem clientes aqui que pagam em torno de 7, 8% no lucro real. Mas aí é uma empresa que trabalha perto do prejuízo, ou muitas vezes no prejuízo, e utiliza a transferência de margem, que é uma técnica de planejamento tributário. Ele tem dois segmentos no CNPJ dele, pegar o que leva a margem e lucro, trazer para um CNPJ, e no outro ele deixa os custos e a parte operacional onde ele tem menos margem. E isso daqui é legal porque você não é obrigado pela Receita Federal ter 2, 3 atividades dentro do próprio CNPJ. Então, se você por exemplo, escola, você pode ter o livro, você pode ter o uniforme, eventos no CNPJ e ter escola no outro CNPJ. Então aí você teoricamente consegue ter isso, mas para isso você tem que ter uma empresa própria que funciona não só para o seu CNPJ, para outro, que tem independência em relação a isso, e a outra que funciona como outra coisa. Então é um papo que a gente vai analisar depois sobre estratégias de planejamento tributário. Então espero que esse conteúdo tenha sido abra um pouco a sua mente. Não é um conteúdo que de hoje para amanhã vai fazer você entender tudo, porque é bem complexo, quem tem que entender a contabilidade. Como a gente falou no início, a minha obrigação é trazer os dados, explicar isso. Muitas vezes o empresário não quer escutar, porque ele quer uma resposta pronta, mas aqui a gente trabalha com transferindo também a responsabilidade que é do próprio negócio para o cliente que tem que tomar as decisões e ele saber basicamente o que ele precisa fazer. Isso aqui a gente deixa de forma bem clara para os nossos clientes. Então curta, compartilha, olha o nosso portal do Conecta SBF, se você quiser que a gente mande o link e você tenha acesso, clica aqui embaixo, a gente vai dar acesso para você e para você poder mergulhar no nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, tchau, tchau.